A gente vai conversar agora aqui no Band News São Paulo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo, Percival Maricato. Bom dia, Percival. Bom dia a vocês e aos ouvintes. Gostaria de ouvi-lo sobre essa reabertura, sobre todos os protocolos de segurança também que foram exigidos para que essa reabertura pudesse se realizar. Agora, há uma questão que é importante, que é o horário restrito para esse funcionamento, como eu falei, né, Percival? Pois é, é um passo a mais que vai ser dado para entrar nesse novo normal. É bom para treinar funcionário, para repor estoque, para reconquistar os clientes, mas ainda há dificuldades, porque muita gente nem vai abrir, porque vai ficar mais caro ainda, o prejuízo vai ser maior do que fechado. Na medida em que você precisa de tudo isso que eu falei, funcionário, estoque, aquelas coisas todas, e você vai funcionar de uma forma restritiva. E a operação vai ser mais cara devido aos protocolos, pessoas para medir a febre, distanciamento dentro do salão, enfim, alguém para servir os clientes, né? O self-service vai ser bem mais complicado também. Então é uma operação mais cara, com muitas restrições dos estabelecimentos que podem abrir, porque uma grande parte nem vai poder abrir, porque funciona à noite. Pois é, no sábado, o próprio presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo já mencionou uma possibilidade de conversa com o governo do estado para ampliação pelo menos até 10 da noite. Isso atenderia, socorreria o setor de uma forma melhor? Sem dúvida ajudaria muito, porque à noite funciona a metade do setor, né? Os restaurantes mais sofisticados, as pizzarias, mais de 5.000 pizzarias, bares noturnos. Enfim, à noite São Paulo vive, é muito intenso o movimento. Se você ver que metade vai abrir, metade nem vai abrir, uma parte pode abrir, porque outra parte, mesmo podendo, não vai abrir. E você vê que à noite os estabelecimentos não podem funcionar, na verdade, entre 20% a 30% do potencial do setor é que está sendo ativado. O resto ainda, alguns não vão funcionar por decisão própria, né, porque não querem encarecer, aumentar o déficit, o prejuízo, e os de noite também, os que funcionam à noite também não vão poder se ativar. Então, de fato, vai haver uma etapa difícil, mas que nós estamos dispostos a superar, e nós esperamos que, dando certo essa abertura restrita, as autoridades rapidamente permitam essa flexibilização de horário. Uhum. Quando o senhor fala sobre a dificuldade, né, para essa reabertura, porque há muitos desses restaurantes que funcionam à noite, porque o delivery acaba sendo interessante, mas há uma dificuldade até do ponto de vista trabalhista, para que haja essa abertura ou funcionamento das 11 às 5. Quer dizer, para algumas empresas, para alguns desses bares e restaurantes, é mais interessante continuar no delivery somente no período da noite, portanto, não aderir a essa reabertura nessa faixa horária? Não é que não pode abrir. À noite, então, não pode abrir. Se puder abrir, certamente as pessoas, muitos abrirão. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, é que muitos funcionam com o sistema de delivery à noite e, portanto, vale mais a pena continuar só com delivery à noite, né, porque há funcionários ali envolvidos naquela produção, do que abrir das 11 até as 5 da tarde, porque teria de aumentar o quadro de funcionários, é isso? Sim, tem alguns que vão optar por manter apenas o delivery e tem alguns que vão optar por ficar fechado totalmente, que não tem delivery, mas preferem ficar fechado do que abrir com restrições, com aumento de custos e com toda essa insegurança do empresário, de que isso vai ser mantido, não vai voltar para trás, e insegurança do cliente também, né? O cliente, além de estar fragilizado economicamente, muita gente não vai se sentir seguro, apesar de todos os protocolos, em entrar em bares e restaurantes, mesmo durante o dia. Então é uma etapa decisiva. Nós, com essa abertura toda e se abrindo, esperamos que a população continue apoiando o setor, né, e colabore para que não haja aglomerações e que a gente possa reduzir a contaminação e seguir em frente para um período de normalidade. Alguma das medidas práticas que foram anunciadas para esta reabertura, eu queria saber do senhor se de fato elas podem ser aplicadas por todos, porque, por exemplo, se fala em distanciamento, né, que é necessário neste momento, que as cadeiras têm um distanciamento de 1,5 metro entre elas, não pode ter mais de 6 pessoas numa mesa. Eu fico imaginando uma mesa para 6 pessoas com 1,5 metro de distanciamento entre as cadeiras.
Que tipo de estabelecimento consegue manter isso? Quer dizer, todas essas exigências, elas são aplicáveis para todos ou você, de fato, acredita que conversando com os associados, muita gente vai ter dificuldade de aplicar essas medidas de fato agora na reabertura? Olha, a Abrazel, tanto a nacional como aqui em São Paulo, nós estamos fazendo muita cartilha, muito curso, tem até um curso para treinar para reabertura, nós estamos fazendo cartazes, a gente está fazendo tudo possível para educar esse pessoal para que cumpra esses protocolos. Evidentemente, tem alguns que vão cumprir mais, outros vão cumprir menos, mas todos devem ser fiscalizados, todos devem colaborar e a própria população deve exigir, né, o cumprimento dessas normas, porque isso é um jogo que todo mundo tem que participar, né? É uma coisa de equipe, cliente, funcionário, empresário, todo mundo deve estar preocupado para que essas regras sejam seguidas e que a gente possa seguir em frente. Nossa intenção é que haja, inclusive de fazer de cada funcionário, e olha que são mais de 250 mil em São Paulo, um formador de opinião no lugar onde reside, de tal forma que leve essa mensagem de que esse vírus é perigoso mesmo e que nós temos que eliminá-lo por causa de toda a situação criada, econômica, de saúde. Então, estamos dispostos a colaborar e acho que estamos preparados também. A população precisa se alimentar e não é no fundo da loja ou na mini cozinha do escritório, todo mundo se juntando, que vai evitar a contaminação, ou comer na praça. É muito melhor comer num lugar saudável, uma comida saudável, um lugar que está sendo higienizado. Pode não se cumprir de uma forma ideal o protocolo, mas certamente as principais regras serão cumpridas, né? Devem ser observadas. A associação já tem um balanço mais claro, com números mais precisos das perdas do setor até aqui e também de restaurantes e bares que já fecharam ou que não vão conseguir retomar suas atividades, Percival? Olha, é um setor muito pulverizado, mas nós acreditamos que 20% em nível nacional já devem ter fechado suas portas. E nós achamos que, tendo em vista, se houver muita dificuldade daqui para frente, porque além dessas restrições, mesmo quando reabrir, nós vamos ter a recessão, isso é uma unanimidade, né, que é possível que até 40% do setor seja atingido. Esses 20% que já fecharam, certamente deixaram coisa de 400 mil pequenos empresários sem seus investimentos, sem seu ganha-pão, e para mais de 1.200.000 de funcionários que perderam os empregos, né, apesar de todas as tentativas de prorrogar contrato, reduzir jornada de salário, apesar de todos os artifícios usados, infelizmente muitos não suportaram, fecharam as portas. Muitos fecharam as portas não é porque não tinham mais recursos, mas porque não tem segurança, né? O vírus enfim, o vírus é imprevisível, né? A contaminação, como a gente vê, quando menos espera, aqui na capital diminui, aumenta no interior, lugares no interior também que já tinham reaberto fecharam, e esse temor também acaba afetando os empresários da capital. Só uma dúvida rápida aqui a respeito, e são ouvintes que perguntam, restaurantes naquele modelo de funcionamento self-service vão poder funcionar, vão poder reabrir e seguindo quais protocolos exatamente, já que a comida em tese fica ali, em tese não, fica mesmo ali exposta? Eles vão poder reabrir com todos os cuidados possíveis, acredito que a maioria vai colocar alguém, né, todo paramentado, então com máscara e tal, servindo os clientes, para impedir a proximidade com o prato. Então, também há protocolos específicos no site da Abrazel, isso ocorre também, para o self-service, né, para aqueles em que as pessoas vão se servir. Percival, aqui na capital especificamente, o prefeito Bruno Covas decidiu que não vai poder se usar as calçadas numa tentativa de evitar o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi uma grande aglomeração de pessoas nas calçadas. A Abrazel enxerga essa medida com bons olhos ou acha que não, que as calçadas eram importantes porque havia uma reivindicação inicial que as mesas pudessem ser colocadas nas calçadas? É algo totalmente equivocado, né, porque aconteceu numa rua lá, 2 ou 3 ruas do Rio de Janeiro, e o país inteiro, de repente, vai ser punido por causa disso. Nós acreditamos que
realmente as pessoas estão com muita vontade de voltar aos bares, de sentar nas mesas, ver os amigos, tomar chopinho, jogar conversa fora. Então, sem dúvida, pode haver um afluxo nos primeiros dias, e o que nós temos que fazer é conter, evitar isso, punir quem propicia esse tipo de fato, de acontecimento, mas não proibir todo o setor e proibir cadeiras na rua, porque na rua a gente sabe que é muito menos arriscado, a contaminação, o risco de contaminação é muito menor. Não tem sentido evitar que as ruas sejam usadas, até porque se a pessoa vê uma mesa na rua, uma mesa dentro do estabelecimento, ela deve preferir a rua. E fazer regras como proibir os empresários de venderem bebida para quem for consumir na rua, a não ser quem esteja sentado. Evitar camelôs, porque no Rio de Janeiro também houve muito camelôs e vão aparecer aqui, que eles vão aparecer com os carrinhos vendendo cerveja, bebida. Então o prefeito, infelizmente, se equivocou profundamente com essa medida. Puniu a todos por algo que aconteceu no Rio de Janeiro e que pode ser evitado. Percival Maricato, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima.